Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por mais um dia que nós estamos aqui para te adorar, buscar a tua presença, te louvar por aquilo que já se passou e renovar nossas esperanças, nossa fé nos dias que estão à frente, ó Senhor. Nos ajude. E nos ajude a confiar na tua palavra, aprender os ensinos da tua palavra, que elas mudem a nossa vida, a nossa maneira de pensar e de agir. Nós rogamos no nome de Cristo. Amém. Muito bem. Hoje eu vou entrar em nós estamos estudando os nomes de Deus, né? Aí. E hoje eu vou entrar em que é a palavra Senhor, e daí eu vou fazer um desvio de propósito para falarmos um pouco sobre soberania do Senhor, porque é o que se refere ao nome. Por que eu vou fazer o desvio? Porque o desvio vai falar sobre soberania e envolve certas questões, principalmente não, como as de hoje, o nosso país passando por eleição, né? Por que eu vou fazer isso? Infelizmente, há certas atitudes espiritualistas, né? Que tudo, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, está tudo na mão de Deus. Eu quero saber se a Bíblia ensina assim. Está entendendo? Quando Deus nos dá ação para ser feita, né? Porque quem ressuscitou Lázaro não tinha poder para arrancar a pedra da frente? Ou ele falou, tira a pedra? Está entendendo? Então, há coisas que Deus faz sozinho. Ele criou o mundo sozinho. Ele não precisou de ninguém. Pela palavra ele criou. Ele faz isso. Mas quando ele fala, enche a talha d'água para fazer vinho, alguém teve que ir no poço e pegar água. Quem faz vinho, é difícil criar água. Quem criou água? Está entendendo? Então, nós temos situações e situações, tá? Então, infelizmente, eu não sei, né? Não dá para ficar falando aqui, porque o tempo hoje a gente tem que ser pontual, dessas espiritualização da situação. Deus sabe de tudo. Isso é pensar nas coisas da terra, coisas do homem, pensar nas coisas que são do céu, tudo. E assim, se tem duas vidas, né? A chamada vida secular, as coisas do serviço, as coisas da política, as coisas da escola, as coisas do hospital, as coisas da minha casa e a vida religiosa. Isso daí chama-se dicotomia. Dicotomia é quando você separa a sua vida. Você tem duas vidas. A vida minha no comércio, onde eu meto a mão, falo mentira, 1 quilo não é 1 quilo, e daí vai na igreja é santo. Lá 1 quilo tem que ser 1 quilo. Tá entendendo? Então isso é dicotomia. Boca suja no serviço, na igreja louva o Senhor. Isso é dicotomia. Na casa maltrata a esposa, aqui chama de meu bem. Dicotomia. Tá? Isso é coisa de grego. Tá? Paganismo. Não é bíblico. Tá? Então, também nessa área nós vamos ver, tá? Então, eu vou falar rápido aqui uma coisa, nós vamos entrar na palavra Senhor. Então, na Bíblia, aliás, quem abaixou o arquivo e conferiu o que eu falei? Pastor. Fez muito bem, pastor, porque se eu estivesse ensinando mentira, ele tinha que me tirar aqui. Então, quando coloco o material para os irmãos abaixar, é para conferir a minha aula. Porque eu estou falando que a palavra Senhor não é Senhor no original, é Jeová. E que não é Jeová, na verdade, era Javé. Que não era Javé, era isso daqui. Que não... Yaô. Yaô. É. Yaô, Iaê. Por quê? Ninguém sabe. Só consoante. É. No hebraico não tinha vogal, só tinha consoante.
Daí depois mudaram, né? Isso daqui, a tradução seria transliteração, na verdade. Transliteração. Seria isso daqui, ó. Javé. Javé é muito mais antigo do que Jeová. Jeová só apareceu quando os maçoretas começaram a colocaram as vogais junto com as consoantes. Sabe o que é vogal? A, I, O, U. Na língua original não tem A, I, O, U. Só tem letra. Consoante. Então eles escreviam só com consoante, imagina. E da direita para a esquerda. Certo? Então, veja como o trabalho era difícil. Então Jeová surgiu mais ou menos em 1518. A palavra Jeová. Então os crentes no passado da Reforma liam na Bíblia o quê? E falou Jeová a Abraão. E falou Jeová a Jacó. E Jeová apareceu a tal, e Jeová. Aí, em português, 1904, eles trocaram pela palavra Senhor, que nós temos até hoje. Só que Senhor no original não é Yahvé. É uma palavra que se fala Adonai. Adonai é diferente de Javé. Adonai significa dono, mestre, soberano. Jeová, Yahvé, Javé significa eu sou. Eu sou o que sou. Eu serei o que sempre sou. Eu sempre fui e sempre serei. Que são aqueles versículos que aí indica Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a ideia dessa palavra. Mas Adonai não. Adonai é no Salmo 97. Abra o Salmo 97. Por que eu estou falando isso? Porque nós perdemos os atributos de Deus. Aí vira tudo... Eu vou tentar dar um exemplo. É que nem coisa. O que é coisa? Henrique, tira essa coisa daqui. Faz favor. Ô, Patrick, o que é essa coisa com esses 3 coisinhos aí em cima? Né? O que é aquela coisa ali, ó, preta ali, com aquele coisa ali? E tudo vira coisa. É a mesma coisa a palavra Senhor. Mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Quer dizer, é o mesmo procedimento com a palavra Senhor. Senhor não é... Senhor é Adonai. Tá entendendo? Mas eu vou mudar isso? Eu não vou mudar. Eu não tenho imprensa, não imprimo Bíblia. Eu estou ensinando, tá entendendo? Por quê? Porque nós perdemos. Porque Yahvé é aquele que cumpre suas promessas. Abraão, eu vou te dar essa terra. Sabe quem falou? Jeová falou para ele, Yahvé. Sabe quem falou aqui no Adonai, que é a palavra Senhor? Abra no Salmo 97 e nós vamos ver o que é que está expresso no Salmo 97. Quais são as primeiras palavras? O Senhor reina. Adonai reina. Então vai estar falando sobre o quê? Olha o que o Salmo fala, ó. Regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Nuvens e... Lembra que eu falei aqui? Luz e escuridão, qual é a diferença? Né? A gente pensa, está escuro, não tem a glória de Deus. A Bíblia fala outra coisa, tá? Muda. Né? Estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra.
Os céus anunciam sua justiça, os povos veem a sua glória. Confundidos sejam os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou. Os filhos de Judá se alegram por causa da justiça do Senhor. Pois tu, Senhor, é mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Está mostrando que ele é o quê? Soberano. Reina sobre tudo. Sobre os céus, sobre a terra. Não tem um Deus que nem ele. E ele, se existisse, ele reinaria sobre todos os deuses. Relâmpagos, mares, terra, bicho, seja o que for, homens, inimigos, estão debaixo do quê? Da soberania e do poder dele. Então, essa palavra Senhor, no Salmo 97 está traduzido certo. Por quê? Porque aí é Adonai. Nos outros lugares seria Jeová ou Javé. Ok? Então, porque expressa isso. Lembra domingo passado que nós vimos quando Estevão falou, o Deus da glória apareceu para Abrão em Ur dos Caldeus? Porque Abrão naquela época era o quê? Fala, Clarinda, alto. Eu não sei ler lábio. No passado eu falava Libras, eu esqueci tudo, esqueci. Tá? Fala, idólatra. Isso. Salmo 115. Dá uma olhada. Salmo 115. Está escrito, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro e obra das suas mãos. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. O Deus da glória está falando que a idolatria é o quê? Nada. Então nós vemos a glória do Senhor sempre o quê? Como que humilhando a idolatria. Idolatria é nada. Nada, né? Até hoje eu estava ouvindo uma mensagem, né? Quando estávamos, né, eu estive na idolatria, nós carregávamos o nosso Deus, né? A palavra de Deus ensina que Deus nos carrega. Ele nos leva nos seus braços. É o contrário. Não nós carregamos Ele. Ele nos carrega. E dia a dia, com amor, com cuidado, com provisão. Então, são pensamentos contrários daquilo que nós tínhamos antigamente. Então, a palavra Adonai, aqui, significa que o Senhor é o quê? Soberano sobre toda a terra. Agora, isso é um problema em igreja chamada reformada, quando fala que Deus é soberano. Que existe, aí vai falar que é calvinista, e todo esse tipo de blá, 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 que é hiper-calvinista, e todo esse tipo de coisa assim. Né? O que é ser uma pessoa que crê errado na soberania de Deus? É alguém que não faz nada, achando que Deus vai fazer tudo. Inclusive, porque isso é chamado hiper-calvinista em relação principalmente evangelismo. Por quê? Não precisa pregar. O que vai salvar, Deus vai salvar mesmo. É diabólico isso. É diabólico. Então nós precisamos ir aonde? Nas Escrituras, para vermos o que a palavra de Deus ensina. Essa mescla, essa mistura do quê? De soberania aliada àquilo que nós fazemos. Nós nascemos aqui. A nossa vida já está contada? Sim ou não? Está escrito? Já. Termina aqui, certo? Muito bem. Vamos supor que nós estamos aqui. Alguns acham que estão aqui. Estão para cá.
Tá? Certo, Carlos? Tá bem pertinho aqui, né? Aí, do fim. Mas, por exemplo, Deus sabe de tudo. Mas eu estou aqui. Eu sei o futuro? Não, é inédito. Tudo que vier a acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas da minha vida, é inédito. Eu nunca passei, eu não sei o que é. Então, Deus sabe de tudo, mas eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que depender dele. Jesus sabia qual era a missão dele? Mas ele se retirava para orar? Me explica isso. Ele buscava o poder de quem? Do Espírito Santo. Ele foi guiado ao deserto por quem? Para ser pelo... Espera. Né? Alguém guiado, o Filho de Deus, guiado pelo diabo, para ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. Entende? Jesus falou, atravessa o mar. Aí, o mar da Galileia, vai para o outro lado. No meio do caminho acontece o quê? A tempestade, ao ponto de afundar o navio, né? O barco, na verdade, né? Espera aí. Acabaram de pregar do outro lado, tem salvação, tem milagre do outro lado, todo mundo em obediência a Cristo, monta no barquinho, obedecem à voz de Jesus Cristo, vamos para o outro lado. E no meio uma tempestade quase ao ponto de matar eles? Então, irmãos, a gente precisa ter maturidade e entender que Deus é soberano, que Deus controla certamente todas as coisas. Porém, quando Ele nos dá ações a serem feitas, nós devemos assumir a nossa responsabilidade e fazer o que temos que fazer. Senão, nós entramos no chamado pecado de omissão. Eu não faço o que deveria fazer. Que é pecado tanto como de comissão. Quer dizer, eu participo em algum pecado que eu não deveria fazer. Tanto um quanto o outro são pecados. Deus nos escolheu para fazermos as boas obras. Efésios 2:10. As quais Ele preparou de antemão. O que esse versículo mostra? Obrigação de fazer, mas quem prepara? Deus preparou. Se consegue, abra lá em Efésios 2:10. Vamos lá, senão... Efésios 2:10. Quem achou pode ler, só 2:10. Pois fomos feitos por Ele, criados por Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então quem faz? Nós ou Deus faz? É nós ou é Deus? Os dois. Os dois. Deus preparou para que nós andássemos nela. Esse é o caminho das pedras. É o que está escrito. Tem que andar em espírito para saber quais são. Então, irmãos, aí entra várias circunstâncias. Pessoas nasciam dentro de um lar onde era escravo. A palavra escravo, até mesmo doulos em grego, significa que a pessoa não tinha vontade. Ela não tem vontade. Então, se um escravo chegasse para o dono e falasse, estou com vontade de comer chocolate. Você está louco. Né? Você tem vontade? Escravo não tem vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Porém, nós vivemos numa sociedade que Deus nos deu liberdade. Alguém aqui é escravo? Alguém aqui é escravo? Não, é escravo do sistema. Não, por favor, não entra nisso. Tá? Chega de... Né? É difícil de falar certas coisas nos dias de hoje, né? Porque pega os flash e vai montando história. Né? Alguém aqui é escravo ou você vai poder sair, fazer depois seu almoço, sua janta, almoçar no restaurante, sei lá, fazer o que for, votar, ir na piscina?
Nós temos liberdade? Dentro de liberdade nós sempre temos o quê? Responsabilidade. Paulo dizia, Sou livre, mas escravo de Cristo. Tem uma passagem em Atos, deixa eu achar aqui, que é interessante. Vamos ver se eu acho. É Atos, capítulo 4. Versículo 26, 28. Atos 4, 26 a 28. Quem achou pode ler. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. E fizeram o que teu poder e tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Nós temos soberania ou não nesses versículos? Mas nós temos ação dos homens? Herodes falou, não, eu tenho que condenar ele para cumprir profecia. Herodes fez isso. Ou ele fez inconscientemente? Mas ele fez a vontade do quê? Dele, dentro do plano de Deus. Então, o que cabe entre o versículo 27 e 28? Que explicação que cabe? O de cima fala que foi Herodes, Pôncio Pilatos, ainda que a mulher de Pôncio Pilatos falou, eu tive um sonho com esse homem, não entra nesse negócio. E ele, para ser político, ele pegou e fez o que fez, né? Os gentios e o povo de Israel. Isso daqui é homem ou é Deus? São homens ou Deus? Homens. Homens. Agora, no versículo 28, para fazerem, quem? Os homens do versículo 27. O que tua mão e teu conselho ordenaste. Quem ordenou? Deus. Deus ordenou que eles fizessem isso para condenar seu filho? Sim, sim. Porque senão não ia ter salvação, não. Sem cruz não tem salvação. Eles estão conscientes ou inconscientes? O que quer dizer consciente ou consciente? Eles sabem, eu nasci para falar crucifica-o. Ele sabe disso? Ou ele falou porque os fariseus deram dinheiro e inventaram mentira? Os fariseus. Está entendendo? Isso a Bíblia apresenta. Isso está apresentado na Bíblia. Deus não preparou essa situação, porém a maldade estava no coração. É lógico, exatamente. Então, irmãos, nós todos aqui hoje temos uma responsabilidade, tá? De ir lá, que todo mundo pode, se quer, os mais idosos não precisam ir, seja o que for, mas tem uma coisa que eu quero falar aqui que é importante. Eu vou falar de filosofia, vamos dizer assim, de governo, plano de governo. Há um dessa cor, que é a favor. Então, se eu estiver mentindo, alguém que levante e fala, você é mentiroso porque não está falando isso. Tá ok? Legalização do aborto. É ou não é? Certo. Isso é a favor ou contra a palavra de Deus? Agora presta sempre atenção em uma palavra. Isso daqui vai ser feito com juízes, advogados, promotores de cidade.
que naquele link que eu passei, que um promotor que é um irmão nosso, o Dr. Shelby, fala muito bem disso. Ó. É isso daqui que é o problema que nós temos. E esses daqui são eleitos, são colocados em postos por quem nós elegermos. O Supremo lá, ninguém aqui elegeu, indiretamente sim, através de outros. Legalização das drogas? Hã? Você já teve drogado na família? Sabe como que funciona isso? Já viu gente perder os dentes? Perder a mente? Perder a família? Perder tudo? Perder a vida? Os mais famosos são artistas, né? Aquela Amy Winehouse, eu não sei como é o nome dela. Você tem a foto dela antes e depois. Né? Aquela Whitney Houston, ela não tinha dentes. Mas perdeu aquela que fez o filme lá do guarda-costas e tudo isso. Ah, cantava na igreja, tá? Cantava na igreja. Cantora de igreja. Aliás, são várias que eram cantoras de igreja. Eu vou colocar assim... Regulamentação da mídia. É controle do quê? De informação. Só que é o quê? Uma regulamentação. O governo vai falar o que é verdade e o que é mentira e tudo isso. Isso daqui, agora, aqui que é importante, irmãos. Isso daqui tudo é uma coisa que eu estou inventando ou a pessoa já falou que vai fazer isso? Certo? Ele falou, eu vou fazer isso. Então nós estamos sabendo das coisas. Então não adianta falar, é soberania. É soberania se tiver fraude, se tiver um golpe de Estado, se a China invadir alguma coisa, aí nós não temos controle. Mas nós temos responsabilidade no que vamos fazer agora para que isso não aconteça. Fique em pé, Carol, faz favor. Karine, poderia ficar em pé, por favor? Essas duas mulheres estão grávidas. Vocês já viram o filme Como Faz Aborto? Você já viu? Você já viu como arranca o pedaço dos braços, pedaço das pernas? E a criança se agitando dentro do ventre da mãe? Então, isso daqui vai ser legalizado. Legalizado. Vai chegar no hospital e falar, eu quero fazer, não precisa mais fazer escondido. E o governo vai pagar com o nosso dinheiro. Isso é bíblico? É bíblico? Entendeu? Obrigado. Eles vão ter 2 filhos. Com esses 2 filhos que vão nascer, a Catarina, aliás, ela é menina, já sabe o que é? O que é? Outra menina, cheia de mulheres. Vão deixar ela se envolver com drogas depois? Vão deixar ensinar a ideologia de gênero, que também vai ser regulamentada, a ideologia de gênero, que você pode ser homem, mulher, bicho, seja lá o que for, que é contra, porque no princípio Deus criou o quê? Macho e fêmea, homem e mulher. Destrói a família, você destrói a nação. Isso daqui é novo, eu estou inventando ou ele falou que vai fazer? Então, como é que eu posso, além de orar, porque orar não é, só resta orar, não é só resta orar, é o número 1, é orar. Como Deus está dando algum recurso para que eu possa impedir isso? Está entendendo? Não adianta votar em qualquer um, anular e que seja feita a vontade de Deus. Misericórdia. Isso é insanidade. Tem que ir para o hospício quem pensa assim. Se acontecer o pior, aí existe uma coisa chamada soberania. E Deus vai continuar cuidando de nós do mesmo jeito. Porque veja como funciona na vida do nosso Salvador. Abra em Mateus capítulo 1. Como funcionou, aliás. Mateus capítulo 1.
Capítulo 1 não, capítulo 2. Mateus capítulo 2. Muito bem. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia no tempo de rei Herodes. Quem é esse Herodes? Tem cinco ou seis na Bíblia. Esse é Herodes o Grande. Quem sabe alguma coisa sobre ele? Ele mandou matar as crianças. Ele vai mandar matar as crianças aqui em Belém. Mas ele mandou matar também, além das crianças em Belém, ele mandou matar a esposa dele, Mariana, e mandou matar a sogra dele, porque era mãe de Mariana, porque eles eram da família dos sacerdotes, ele tinha medo que tomasse o governo dele. Daí ele tinha 2 filhos que foram estudar em Roma, e eu não sei se a irmã ou sobrinha falou da filha da outra mulher, né, porque ele teve 9, né? Falou assim, quando eles voltarem, eles tomam o reino seu, porque eles foram estudar. Aí o que ele fez? Como resolve o problema? Matou os 2 filhos. Então ele matou a esposa, matou os 2 filhos, matou a sogra ele mandou buscar ela, ela fugiu para o Egito. Ele mandou o pessoal atrás até achar ela no Egito e matou. Se alguém que odiava a sogra, era Herodes. Até matar. Matou. Aí chega alguém falando assim, onde é nascido o rei dos judeus? Ele já matou os filhos, a esposa, a sogra, porque tinha medo que tomasse o que dele? O reino. O cara é obcecado. Herodes o Grande, ele era louco por poder. Aí entra a soberania de Deus. Por quê? Será que não teria uma outra época melhor para Jesus nascer? Então, quando é a soberania? Quando eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho controle de nada. Deus que colocou ele lá. Aliás, quem fez o templo do tempo de Jesus? Esse aqui. Tá? Esse assassino aqui que fez o templo para adorar a Deus. Mas nós, que somos muito crentes, achamos que as mãos que fazem o templo são mãos santas, né? Uma vez eu ouvi dizer isso de ceia. Não era qualquer mulher que podia arrumar a ceia, porque tem que ser ceia as mãos das mulheres santas que arrumam os copinhos e colocam coisas. Está entendendo? Herodes fez o templo. Assim, irmãos, é assim que esse aqui muda. Quando a gente lê e aceita o que está escrito. Quebra essa religiosidade que não existe na Bíblia. Não pode ter religiosidade que não existe na Bíblia. Quem fez o templo no tempo de Jesus foi o assassino Herodes. E que aí chega 3 camaradas lá do Iraque, sei lá, da Babilônia, e fala assim, onde está nascido o rei dos judeus? Imagina. Opa! Nasceu um concorrente. Vou matar no ninho. No ninho. Fala, rapaz, está com uma vontade de ver ele também. Avisa quando vocês acharem que eu vou lá adorar ele também. Se não fosse o anjo avisar, né, provavelmente eles iam avisar ele, né? Mas aí a soberania de Deus avisou eles e falou, volta por outro caminho. O que tem aqui? Soberania com a ação do homem. Voltou por outro caminho. Continuando aqui, veja no capítulo 13, versículo 13, desculpa. E tendo eles se retirado, né, os moços foram embora, né, os homens, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos dizendo, nota bem, levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Espera aí. Deus é soberano?
e Herodes quer matar Jesus, o filho dele? Em vez de Deus matar Herodes, falou o quê? Pega o menino, arruma as trouxas e foge para o Egito. E não volta enquanto eu não falar. José era responsável para dar segurança à vida de Jesus Cristo ou não? Ou ele falar, que é isso, anjo? Vai falar uma bobagem dessa para mim? Esse daqui é o Filho de Deus. Você acha que alguém vai vir aqui para matar ele? Nem perto chega. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. A história, né, eu nem sei se é verdadeiro, eu acho que é mentira, mas... né, a mulher que atravessava a rua e o sangue de Jesus tem poder e o sinal vai ficar vermelho, coisa, ela vai morrer atropelada. Não adianta. Ah, eu quero um emprego. Não procura. Não vai, não liga, fica sentado, dormindo. Não vai acontecer. Não vai. Né? Ah, eu queria tanto um serviço, né? Até dá choquinho na mão, né? De pensar de trabalhar. Queria tanto um serviço, mas não procura nada. Aparece alguma coisa, mas não é a minha especialidade. Não sou desse ramo, sabe? Não sou desse ramo, é pouco, pagar pouco. Entende? Até Deus fazer alguma coisa. Então José fez o quê? Ele pegou e levantando-se ele, tomou o menino, a mãe, de noite, não esperou nem, é lógico, de noite, vou sair escondido. Escondido? Esconder Jesus? Sim. Tem que usar o quê? O tutano. Não, eu vou sair no meio-dia, de manhã que está todo mundo acordado. Vou sair escondido no meio da noite, ué. Ninguém vai ficar sabendo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar aqui? Eu não, a Bíblia mostra. Daí ele foi lá e esteve lá, Jesus morou no Egito, tá? Às vezes a gente não pensa disso, eu não sei quanto tempo, mas Jesus esteve lá no Egito até a morte de Herodes, né? Provavelmente uns 6 anos, né? Pelo que a gente... Aí, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. O ódio de Herodes, a vontade dele de matar Jesus, a intervenção de Deus indo para lá, era para se cumprir o quê? A profecia. Tem a ação do homem junto com a vontade de Deus? Tem ou não tem? Levantar de noite, pegar a mulinha e fugir para o Egito? É assim que funcionam as coisas. Ah, eu gostaria tanto de fazer mais a vontade de Deus, conhecer a Bíblia. Tem que ler. Tem que ler. Tem que abrir e ler. Eu vi uma vez talvez vocês viram um menino na China, né? Era aula de matemática, ele não conseguia, ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, virava a página, e fazia assim, ó, para ver se entrava na cabeça. Não entra assim. Tem que ler. Não é mágico. Se não ler, não vai saber. Não vai saber. Agora veja o que acontece. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, aí sai para fora, irritou-se muito, mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos. Não é só em Belém, tá? Todas as cidadezinhas, aldeias em volta de Belém tiveram seus filhos mortos. Agora imagina como foi morto. Como que você acha que mata um nenê? Joga na parede? Passa a espada? Arranca a cabeça fora? Aqui é soldado romano. Esse cara tem a espada, pesa quase 10 quilos para lutar. Que tamanho você pensa que é o braço dele? É isso que aconteceu. Soldados fizeram aquilo que estava escrito pelo profeta Jeremias.
Então, há profecias tristes e horrorosas que acontecem? Sim. Porque houve o quê? Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Deus fez tudo isso. Agora aqui entra uma coisa importante, irmãos. Nenhuma palavra dos profetas será deixada para trás. Nenhuma, nada. Quando Jesus foi para a cruz, ele cumpriu o que estava escrito. Ainda que Jesus orou, se possível, afasta de mim esse cálice, porém que seja feita a tua vontade. E a vontade estava escrita já, que era o quê? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Não vai ficar. Agora veja o versículo 19. Morto, porém, Herodes durou bastante, o grande. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos vários os que procuravam a morte do menino. Deus também atua tirando a vida? Opa! Porque não foi só Herodes, mas os que, no plural, queriam a morte do menino. Todos que queriam. E ainda assim, veja, então se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dita pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Então o que aconteceu? Quando Herodes morreu, o filho dele, chamado Arquelau, entrou no lugar. Arquelau era tranqueira. Aí pensa num cara ruim. Ruim. Tanto é que José receou ir para a Judeia. O anjo falou: então você vai e mora na Galileia. E morando na Galileia, foi morar na cidade de Nazaré. E aí se cumpriu-se outra profecia. Será chamado o quê? Nazareno. E Arquelau durou pouco tempo, porque de tão ruim que ele era, os judeus foram em Roma e pediram que ele fosse tirado. Ele foi tirado. Eu não sei se ele foi exilado para Roma ou para outro lugar. Ele foi exilado, foi tirado do governo. Aí quem entra depois, se não me engano, é o Pôncio Pilatos. Daí Roma manda um que não é da família de Herodes para cuidar de lá. Que Pôncio Pilatos vai ter uma ação o quê? Logo à frente. Então Arquelau foi tirado do governo. Herodes estava no governo. Certo? Lá em Atos fala que o governo, Pilatos, Herodes e os religiosos, os anciãos de Israel, o povo comum, os gentios, fizeram com que Jesus fosse à cruz, porém já era ordenado por Deus que isso acontecesse. Então, não foi só o governo lá em Atos, foi o governo e eu vou falar assim, e a igreja, né? A sinagoga, o templo. Foi que aconteceu isso. Então, para encerrar, os irmãos estão entendendo? Eu poderia falar aqui de Daniel, José, Esther, Esdras, Neemias, Abraão. Abraão salvou Sodoma e Gomorra. Então são todas... mas isso é do Velho Testamento. É a primeira coisa que eu ouço, mas isso tudo é do Velho Testamento. Dicotomia. Eu separo, o velho não serve mais para os dias de hoje. Não é isso?
Não é isso que fazem? Hoje nós vivemos na graça do Senhor Jesus e toda essa coisa toda. Então vamos ver como que a graça ensina também. Vamos ver lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Oração é número 1. Antes de tudo. Que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É bom que os crentes passam aflição. Eu não vejo isso, o apóstolo Paulo falando isso. Ele fala, ora, busca o Senhor Deus para que nós tenhamos uma vida o quê? Quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Sabe aquele sujeito na internet que tem aquele, eu não sei o nome dele, aquele negrão alto lá, ele faz, tá simples, tá. Ele faria isso aqui, conhece? Já viram, já? Ele tá rico, porque ele fala assim das coisas simples e lógicas, tá escrito. Uma vida o quê? Quieta e sossegada. Para ele, para o próximo que está vindo, para nós. Com piedade e honestidade. Não precisa virar ladrão, fugitivo, fora da lei, ser preso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Não, isso é porque você quer vida sossegada. É isso que está falando aqui? Ou é agradável a Deus? A quem? A Deus. Mas depende do quê? Das nossas orações. Deus que quer que todos os homens se salvem. Aqui não entra quantidade, é tipo, tá? Porque os reis não se consideravam dignos de ser salvos por um judeu pendurado na cruz. É o tipo de homem. Eles se consideravam superiores. Aliás, eles se consideravam deuses. E venham ao conhecimento da verdade. Muito bem. Como que é que as pessoas têm o conhecimento da verdade? O descrente. Como um descrente pode conhecer a verdade? Ouvir da palavra. E para ouvir da palavra precisa o quê? Pregar a palavra, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, para ouvir a palavra, eu preciso fazer uma visita ou no serviço, seja lá onde for, e fazer o quê? Falar a palavra. Porém, se isso não puder mais, daí eu vou ter que começar a falar escondido, igual a gente sabe, em cavernas, igual era na Rússia, tá? A tal da Rússia, né? Onde tinha que se fazer em geleiras no meio da floresta. Morreu esses dias o irmão André. Quem já ouviu falar do irmão André? Não esse aqui. Está levantando. Aí, né? O irmão André que levava a Bíblia para países comunistas. Tá? Ou quando pegavam barcos, né? E se encontravam no meio do mar para fazer culto no meio do mar. Tá? Quietinho lá, porque senão morre. Perde a casa, perde a família, perde tudo. Nós devemos dar valor pelo que nós temos. Nós precisamos dar valor para o que nós temos. Então, envolve o quê? Oração e pregação. E para ter pregação, é bom ter a liberdade, sim, de sair com a Bíblia debaixo do braço. Continuando. Que aqui mostra porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Anunciar a quem? A Jesus Cristo. Então,
em 1 Coríntios 10, 31, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, as coisas mais simples que existem na vida, comer e beber, vírgula, que mais está escrito? Ou qualquer outra coisa que for fazer, fazei tudo para o quê? A glória de Deus. Vida sem dicotomia. Seja comendo hoje arroz, feijão, a costelinha, seja lá o que for que vai ter, peixe, sei lá o que for, que Deus tem dado, faça para a glória de Deus. Não, eu vou consertar o carro. Faça de maneira espiritual, porque fazei tudo para a glória de Deus. Não, eu vou pintar a parede para a glória de Deus. Ah, eu vou sair daqui, eu vou votar. Ah, faz para quê? Ah, não, seja que Deus quiser, porque Ele é soberano. Não está ensinado isso. Eu vou lutar contra isso daqui. Eu não vou querer isso para nós aqui, nem para os nossos filhos, nem para os nossos netos. Nós temos que se apropriar de salmos e falar: e eu verei os filhos dos meus filhos adorando ao Senhor. Amém? O seu neto adorando a Deus. E depende de nós ensinarmos. Chega de igreja sem ensinar nada. Ensina dentro da casa. Leia a palavra de Deus. Passe a fé. O muçulmano consegue passar sem o Espírito Santo? Então, quando fala aqui o filho dos meus filhos, eu quero ver eles. Igual Abraão viu quem? Jacó, até os 15 anos de idade. Eu não quero isso para o meu país. Eu não quero isso para as famílias. Não para a igreja de Deus. Não fique em dúvida. Não precisa ficar, não fique igual Eva. Satanás chegou e falou: não vai acontecer nada disso. Deixa disso. Aí ela viu, pensou, rodeou, até que ela pegou, comeu. Foi assim que aconteceu. É ficar rodeando. Porque não tem a palavra. Quando o diabo lança, isso aí tudo é história. Não vai acontecer nada disso. Eu lembro de Gênesis na hora. Na hora eu lembro de Gênesis. Na hora. Então não vamos permitir que aquilo que Deus tem dado para nós, 2 recursos. Na verdade são 3. 1, esclarecimento pela palavra. 2, oração. E 3, essa possibilidade de fazer algo, nós não venhamos errar nisso. Vocês estão entendendo o que estou falando? Não importa o nome, as coisas. Importa sistemas, ideologia, doutrinas. É disso que nós temos que estar firmados. Quando chamam mundo, isso daqui é mundo. Mundo é o que é ensinado. Ou é o sistema que vive e coisas assim. E aí sim, que Deus tenha misericórdia de nós. Ok? Que possamos fazer com coragem aquilo que Deus dá para ser feito. É bom, agradável a Deus. É bom ter uma vida quieta, sossegada assim, tá? É que essas fantasias, é bom ter um sofrimento, né, uma perseguição, morrer uns crentes, separar pai de filho, tudo para purificar a igreja, essas conversas assim. Eu prefiro ir na casa do meu filho e encontrar o meu filho e o meu neto. Eu prefiro vir aqui na igreja e encontrar vocês. Porque isso é agradável a Deus. Vamos ficar, sabe, essas coisas assim, parece veneno de rato, chumbinho. É chumbinho que chama, não é?
Não, não pode. Pensa certo, pensa como a palavra de Deus fala. Para vermos os filhos dos nossos filhos servindo a Deus. Vamos orar. Marcos, por favor, nos dê. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estar novamente aqui na nossa casa, Pai. Poder participar do culto, Deus, cantar louvores e nos artistas. Obrigado a Deus pelo ensino da tua palavra, Pai, que nós possamos ser praticamente da mesa, Pai, e possamos fazer a nossa dever civil como agrada ao Senhor, Pai. Que nós possamos ter responsabilidade e fazer aquilo que o Senhor está de acordo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Obrigado, irmãos.